primeiro caso de entomologia forense é datado do século XIII. Ele aconteceu na China, em um arrozal, no qual a vítima foi assassinada com várias perfurações em seu corpo. Zhang Tizhu, o criminalista, desvendou o caso observando um pequeno detalhe. Chamou os suspeitos e pediu para que os suspeitos trouxessem os seus objetos pontiagudos, que eram utilizados para trabalhar no arrozal. Zhang Tizhu observou que o objeto de um dos suspeitos existiam moscas que eram atraídas provavelmente pelo sangue que estavam ali. Não, mas o sangue não era visível. Provavelmente a lâmina foi lavada de qualquer jeito. Então Zhang Tizhu confrontou o suspeito, e o suspeito acabou confessando. Esta é a entomologia forense. E aí, você gostou da história? Eu espero que sim. É uma história verídica. Esse não era um caso que precisava ser resolvido por nós, né? E assim nasceu a entomologia forense. Eu vou explicar um pouquinho os campos da entomologia forense agora, então vem comigo que você vai aprender um pouco mais sobre entomologia forense. Mas o que é entomologia forense? É a ciência que aplica o estudo de insetos a procedimentos legais. Ela é dividida em 3 áreas. A primeira área é a área da entomologia urbana. Ela é aplicada no estudo de insetos em casos civis. Exemplo, insetos que estão em imóveis. Aí, como você está vendo, cupins que normalmente infestam, né, residências. E a entomologia urbana ela vai determinar se esses cupins estavam na residência antes da compra ou depois, para verificar e ajudar os donos em si. A segunda é a entomologia de produtos estocados, de produtos que foram estocados e contaminados por insetos. Exemplo, você compra um saco de feijão, como você vê na imagem aí, e quando você vai cozinhar, você descobre que o feijão está cheio de caruncho. E aí a entomologia ela vai averiguar para ver se você comprou o feijão e ele já veio contaminado pelo tempo de vida das larvas tal, e dos carunchos, ou se a contaminação aconteceu na sua casa. E aí, por fim, a entomologia médico-legal. Ela vai utilizar os conhecimentos entomológicos para descobrir os vários aspectos de um cadáver, né? Estudar os insetos que estão vivendo no cadáver em si. Então, ela vai dividir a fauna cadavérica em animais que vivem no cadáver. Nesse caso, estamos nos referindo apenas aos insetos que podem ser divididos em necrófagos, são adultos e imaturos, larvas, que se alimentam do corpo em decomposição. Aí a gente tem os díperos, que são mosquitos. Aí nós temos os onívoros, eles vão se alimentar de insetos que estão ali no corpo em decomposição e de outros insetos que estão presentes no cadáver. O onívoro ele come de tudo, inclusive as larvas que vão estar ali presentes no cadáver ele também pode comer. Aí você viu como exemplo a barata, né? Aí nós temos os parasitas e predadores. Esses insetos eles vão utilizar a reserva de insetos que já estão vivendo ali no corpo e no seu desenvolvimento. Então, por exemplo, ele pode ir lá botar o ovo dele num outro inseto que está ali, para a larvinha dele nascer e vai se alimentar do inseto vivo. Isso é um parasita. Ou um predador. Tem as larvinhas que estão lá comendo a carne em decomposição. Ele vai lá, esse inseto, né? E aí ele vai comendo as larvas que estão no corpo em decomposição. Seriam os parasitas e predadores. E os acidentais, que eles estão ali por acidente. O corpo está lá no espaço dele, no habitat, e aquele inseto passa por acidente em si. Mas ele não está ali com a finalidade de se alimentar do corpo em decomposição em si. A entomologia forense ela vai auxiliar então na resolução aí desses processos criminais, e esses insetos eles vão ser estudados a fase que ele está, porque aí o inseto bota o ovo eclode, tem a larva tal, depois eu vou mostrar para vocês os estágios aí larvais, né? E aí com base nessas informações ele consegue determinar o tempo de morte, né, do indivíduo em si. Os insetos eles são os primeiros a chegar no corpo, né? Logo depois que o indivíduo morreu, o inseto vai lá e já bota o ovo, principalmente quando tem ferimentos, né? A mosca vai lá, tá ferida, ela só vai lá e bota o ovo, né? E aí é possível então determinar o IPM, né? Que é o intervalo pós-morte.
E através do estudo da fauna, né, dos insetos que são encontrados no corpo, é possível determinar até o local geográfico onde aconteceu o assassinato, pois existem casos aí que a pessoa é assassinada em uma região e o corpo é transportado para outra com o objetivo de esconder as provas em si, né? Normalmente em centros urbanos a gente vai ter os díperos, que são da família do Califoridae. São as moscas, as famosas moscas varejeiras que a gente encontra nos centros urbanos aí, né? Então, por exemplo, um corpo é encontrado na região do interior, né, bem afastado da cidade, e daqui a pouco se estuda que existem larvas ali que são moscas que são encontradas mais em centros urbanos. Então já se sabe que aquela pessoa provavelmente não foi assassinada ali naquela região em si. Também é possível, através das larvas, né, identificar a causa da morte. Por exemplo, a pessoa que morreu por uma overdose, utilizando heroína, cocaína, entre outros. Para as mortes que ocorreram por conta da overdose, as larvas que são encontradas nesse corpo, elas têm um desenvolvimento acelerado por conta das substâncias químicas, né? E elas acabam até, de certa forma, ingerindo as provas, às vezes que estariam no corpo, que seriam essas substâncias. Porém, é possível estudar a substância encontrada no corpo das larvas, né? Então, por exemplo, dá para diagnosticar a causa da morte. Ah, foi overdose, foi envenenamento por chumbinho. Então, é possível diagnosticar a causa da morte investigando os componentes químicos que são encontrados no corpo da larva. Além disso, também dá para diagnosticar, por exemplo, uma vítima que foi estuprada e depois ela foi assassinada. As larvas elas podem comer lá na parte do corpo lá que está em decomposição, mas ainda ingerir também o sêmen do agressor. E aí esse sêmen ele fica no corpo da larva, né, do inseto lá que está ingerindo o alimento, e é possível recuperar o DNA do agressor e aí ter uma pista, né, para tentar localizar o agressor em si. Então esse aí é o ciclo de vida, né, das moscas, né? A gente não vai conseguir fazer o ciclo de vários insetos, mas fazer pelo menos de um. Então assim, no primeiro momento, uma mosca adulta, né, uma fêmea, ela pode botar de 400 a 900 ovos de 2 a 12 semanas. E aí ela vai botar esses ovos aí de 8 a 24 horas, eles vão eclodir e vão surgir as larvas, né? Essas larvas elas vão começar a crescer, né, de 3 a 6 dias, e depois ela vai se converter na pupa, né? Ela vai passar por uma metamorfose, vai desenvolver um casulo ao redor dela, e de 3 a 6 dias ela vai sair no formato adulto, como você vê na imagem assim. Então, por isso que é um ciclo. E aí, com base nisso, é possível diagnosticar o tempo da morte, né? Então, fazendo análise aí dessas larvas e comparação mesmo. Aí nessa imagem você vê a foto real, né, o ovo, da larva e da pupa e da mosca adulta. Bom, agora você vai acompanhar comigo um experimento que eu realizei utilizando aí um pedaço de carne. Acompanha comigo aí o experimento, passo a passo que foi feito. Bom, para o experimento você vai precisar de uma garrafa PET e um pedaço de carne qualquer. Eu peguei aqui, ó, um pedaço de frango, certo? Esta garrafa PET, você vai cortar ela ao meio, certo? E você vai cortar ela desse jeito, tá? E aí, a gente vai fechar essa garrafa PET assim, ó. Aí a gente vai passar uma fita crepe. Aí eu fechei a garrafa assim, ó, com durex, tá vendo, ó? Eu passei um durex aqui, ó, para ela ficar presa, né? Mas ali dentro, ó, eu não pus a tampa, certo? Ficou um funil com a tampa aberta, tá? E o pedaço de carne tá aqui. Aí eu vou colocar ele em um local para que as moscas possam pousar. Aí eu coloquei a garrafa aqui, ó, tá? Vou deixar dentro do tanque porque eu tenho um cachorro e ele sobe aqui. E a ideia é que venham moscas aqui, né? E elas vão poder entrar então por esse buraco, certo? A gente vai ver aí então quanto tempo demora para essas moscas aparecerem, botar ovo e nascerem as larvinhas, tá bom? É isso, gente. Bom, a gente vai olhar aí as nossas larvas, tá? As mosquinhas botaram ovo, eu vi que tem larvas. E o cheiro tá insuportável, né? Então é como se a gente tivesse aí um cadáver em decomposição mesmo, tá? Então vamos fazer a coleta das larvas. Olha as larvinhas aí como estão.
E aí você repara, né, uma larvinha, né? Tá dando para ver uma, mas tem mais, tem moscas também. E confirma, né, ó, 4 dias depois que foi colocada a carne e ela ficou exposta, apareceram as larvas, né? Então tempo de a mosca botar o ovo, ele eclodir e surgir as larvas, né? Eu não consegui capturar o período de pupa, né? Mas aí pelo menos a gente conseguiu identificar as larvas, né, que foram botadas aí pelas moscas e batendo com a quantidade de tempo, né? Falta equipamento para poder identificar tudo. Aí eu abri a garrafa, né, e você vê algumas larvas, algumas moscas. As moscas que nasceram e as que entravam na garrafa, elas não conseguiam sair. Então elas acabavam morrendo, choveu também. Aí depois eu tirei, né? Tava com um cheiro muito ruim, né? E depois eu coletei moscas, né, pra gente poder observar. Eu alfinetei algumas, aí está algumas moscas que foram retiradas da carne em decomposição. E aí um pedaço de carne manipulando com a pinça para retirar as larvas e as larvinhas coletadas. E eu espero que você tenha gostado desta aula de entomologia forense. E aí você sentiu um pouquinho na pele, né, o que é ser um entomologista forense, né? Mexer com carne em decomposição, retirada de larvas, né? Claro que tem um entomologista que é de campo, que ele vai direto para a rua, e também tem um entomologista de laboratório, né? Que analisa as larvas lá no laboratório mesmo. E aí fica o meu desafio para você. Você topa pegar um pedaço de carne, colocar numa garrafa PET como eu fiz e verificar o surgimento das larvas? Eu conto com você, com o registro desse trabalho, dessa experiência, e que você possa aí se divertir um pouquinho com a vida do entomologista, né? Um trabalho tão importante para desvendar os mistérios. Um grande abraço aí do professor Eber. Até a próxima, gente.